Entre os profissionais de comunicação, muitos deles, como aqui na TV, atrás das câmeras, você conhece pela voz, pelo jeito, pelo formato e não pelo espelho, pela caricatura ou pelo rosto que a gente fala no dia a dia, como eu que estou falando com você. E esses profissionais formam todas as equipes nos diferentes veículos de comunicação, ainda mais com o advento da internet, dos chamados rostos ocultos em algumas dessas profissões que formam os conteúdos de informação. Para falar desse horizonte, desses bastidores e conversar sobre comunicação com você hoje aqui no Câmara Livre, como toda semana, nós convidamos Rafael Antônio Lisboa Mainini, que nasceu em São Paulo, mas tem a vida radicada no interior, aliás, passando aqui do nosso lado, em Agudos, há bastante tempo. Uma pergunta aqui da árvore genealógica do programa. De quem é o Lisboa, de quem é o Mainini no seu nome de batismo? Lisboa da mãe, Mainini do pai. Obrigado pelo convite aí, por participar da programação. Vocês são originários do que aqui? Tem italiano, tem português? Lisboa é fácil, né? Português, Mainini, italiano. E é uma mistura legal, bacana. Seus pais são professores? Aposentados, né? Durante toda a vida se dedicaram à rede pública de ensino. Meu pai foi por muito tempo, inclusive, diretor de escola em São Paulo, no bairro de Itaquera. Depois ele foi transferido, aposentou aqui em Bauru, no Geisel, lá no Francisco Alves Brizola. E minha mãe foi professora do ensino fundamental ao longo de toda a vida. Essa trajetória dos pais que acabou fazendo com que, ocasionalmente, você nascesse em São Paulo e morasse e convivesse no interior. Exato, né? Chegou um momento na vida dos meus pais que eles queriam mais sossego, tranquilidade. São Paulo já não tinha mais aquela qualidade de vida. Então, em 1986, quando eu tinha 6 anos de idade, acabei vindo para o interior. É engraçado que eu tive a minha infância vivendo em apartamento, parte dela, né? E dos 6 anos em diante, eu tive o privilégio de poder subir em árvore, poder ter as coisas que qualquer menino de interior tem. Agudos, as pessoas, aliás, tem vários que gravaram conosco aqui que preferem e gostam dessa questão de morar numa cidade satélite ou do lado colada numa grande. A gente tem o privilégio aqui, por exemplo, de Piratininga, e tem outros, e de Agudos. Qual a memória afetiva de sua infância quando você se recorda desse período ali, antes um pouquinho até da adolescência, Rafael? Tem alguma passagem ou imagem que marca na sua cabeça? Muitas coisas marcam, né, Nelson? Até falando um pouco o que contribuiu para que eu seguisse a profissão, é aquela coisa de menino mesmo, de jogar bola no campinho de terra. Isso vem na minha retina todos os dias. Eu me lembro quando a gente fazia o futebol aos finais de tarde, a gente se reunia, às vezes ia até o córrego da Dona Páscoa, onde tinha alguns bambus, a gente cortava ali 3, 4 bambus, levava até o campinho de terra, colocava ali para a gente bater a nossa bola, né? Hoje em dia, até pelo crescimento das cidades, hoje a molecada joga mais em escolinha, joga mais na quadra da escola, mas eu ainda fui muito do tempo do futebol de terra, né? No terrão lá em Agudos. E até isso inspirou um pouco na minha profissão, porque o que acontecia? Quando eu não estava jogando, eu pegava um tubo de PVC e ficava narrando o jogo das duas equipes que estavam ali. Normalmente se reuniam ali 20, 25 meninos, então formava 2, 3 equipes. Então aí quando eu ficava no time de fora, eu ficava narrando o jogo. Então eu estava ali dentro de campo. Vai dando cacoete isso ao longo do tempo, é lógico, você tem a questão da brincadeira do menino, mas o ouvir rádio do outro profissional que está fazendo, agora olhando para o tempo do sentido inverso, fazia diferença para você de tentar ajudar depois olhando e falar, puxa, aquele cara faz desse jeito, o time dele para essa situação é desse jeito, em uma outra situação ele fala de outro jeito? Eu sempre gostei, é uma coisa interessante. Desde menino eu sempre gostava de ouvir futebol no rádio. Então, mesmo em São Paulo, depois, eu tinha 5, 6 anos de idade, e em Agudos, eu ouvia muitos narradores. Primeiro em São Paulo eu ouvi muito Osmar Santos, ouvi Fiore. Aí quando eu vim para Agudos,
É uma situação engraçada. Eu gostava muito logo que eu mudei para Agudos, menino, eu comecei a acompanhar muitos jogos do Noroeste, através das rádios aqui de Bauru. Seja da Auriverde, da então Bauru Rádio Clube, como também da 710, né? E na época eu ouvia muito Paulo Sérgio, João Bidu, depois Carlucci, Luiz Carlos Silvestre, Zé Carlos Gonçalves e outros, né? E sempre imaginava, puxa vida, será que um dia eu vou poder ter a oportunidade de fazer um jogo do Noroeste? Isso eu me imaginava com 8, 9 anos de idade, né? E foi uma situação interessante na minha vida que com 16 eu tive a oportunidade. Mas sempre foi muito marcante na minha vida. Eu sempre tive o rádio, até por isso eu estou há 22 anos nele, sempre como referência na minha vida. Você acabou entrando no rádio bastante menino daí. Como surgiu a tua possibilidade dessa primeira experiência? Se você considerar no jornalismo impresso, por exemplo, exceto quando tinha uma fase bem anterior já, que a gente está gravando aqui, fala da questão das tecnologias, mas quando tinha os revisores, por exemplo, né, ou a montagem dos pestaps, que são aquelas páginas diagramadas antes, então você ia menino lá, muita gente foi lá para aprender, depois, com faculdade ou não, acabou ingressando no jornalismo. Mas no rádio tem muitos dos colegas que você conhece que tiveram oportunidade de experimentar alguma coisa ainda menino. O que você fez nessa idade, exatamente? Como abriu essa primeira janela aí? E eu tive. Na verdade, eu era ouvinte da rádio. Eu ouvia a Rádio Auriverde e aos domingos tinha um programa chamado Samba e Bola. Começou lá no passado com o Galvão de Moura, depois outras pessoas comandaram. E na época que eu era ouvinte, quem comandava era o Franco Júnior. O Franco Júnior era plantão esportivo da rádio e fazia o Samba e Bola. E o programa você tinha música e você dava palpite de jogos. E eu comecei a brincar todo domingo de narrar um jogo, de narrar uma jogada. Narrava um gol do Corinthians, outra semana do Palmeiras, outra do Noroeste, do São Paulo, do Santos. E aí nessa brincadeira eu comecei a ter contato com a rádio. Aí eu lembro uma vez que eles fizeram uma brincadeira, o gol melhor narrado vai ganhar uma camisa do time de coração. E aí foi a primeira vez que eu conheci a emissora de rádio, que aí eu ganhei a camiseta, e aí comecei a conhecer o pessoal, e achei aquilo fascinante. Eu já imaginava na minha cabeça algo fascinante, mas aí quando você conhece de fato uma emissora de rádio, foi aquela questão da paixão à primeira vista. E aí eu comecei a ter mais contato com o pessoal, assim, pessoal, né? E eu cheguei um dia pro Franco e falei assim, olha cara, eu tô vendo que você tá todo atarefado aí, porque naquela época, hoje é bem diferente. Hoje você tem toda a informação no celular, através das redes sociais. Naquela época ainda era a época do Transglobo, né? Para você conseguir resultados, por exemplo, dos jogos dos adversários do Noroeste, você tinha que ligar na outra emissora de rádio. E uma pessoa sozinha, realmente era complicado fazer o trabalho. Aí eu cheguei pro Franco e falei, você não quer um ajudante aí? Eu não quero ganhar nada, eu quero aprender e eu acho que é bacana isso. Ele falou, se você quiser vir, venha. Eu comecei a ir aos domingos. E na época a gente dizia, isso é mais ou menos o rádio escuta, né? Você ficava ouvindo os jogos dos grandes clubes que aconteciam simultaneamente ao Noroeste e ligava para as outras emissoras da divisão do Noroeste pegando os outros resultados. Quanto tá aí, quanto foi? Trocava informação. E nisso eu comecei a ir todo domingo na rádio, aí um domingo ou outro o Franco possibilitava a oportunidade de eu começar a falar um outro resultado. Aí veio o Franco foi para Marília, veio o Afonso Alves, e o Afonso Alves tinha o saudoso Afonso Alves, ele tinha um agravante que ele tinha mal de Parkinson. E aí ele não escrevia nada. Então eu tinha que fazer toda a produção para ele. E aí foi um aprendizado muito grande para mim. Eu comecei na rádio, como rádio escuta, depois plantão esportivo. Para as pessoas que não convivem com jornalismo e entender, não fala da questão de produção, rádio escuta como figura-chave aí. Essa matéria-prima de mexer com o bastidor e os conteúdos faz enorme diferença de você formar informação depois ao longo do tempo. Foi enriquecedor. Na verdade, foi a minha primeira grande escola no jornalismo, né?
passar por essa etapa. E aí depois eu tive até uma etapa, eu não vou dizer que precoce, mas aconteceu uma circunstância que me colocaram à prova para ser narrador esportivo. Um ano e meio depois, eu já dividia com o Afonso as funções de plantão esportivo, e o titular, na época da narração na Auriverde, Luiz Carlos Silvestre, ele tinha que passar por uma cirurgia. E aí o Noroeste ia jogar em Limeira, no dia 8 de março de 96. Aí eu me lembro como se fosse hoje, uns 4, 5 dias antes, na terça, o Silvestre falou assim: ó, menino, eu lembro que você ficava brincando de narrar uma jogada no samba e bola e tal. Você acha que você dá conta de narrar um jogo de 90 minutos? Falei, não, vamos embora. Eu sempre quando o menino narrava lá em brincadeira, em agudos, vamos ver o que é que dá. Eu não... Fiquei umas 4 noites sem dormir, sabe? Na hora que ele falou isso... Apreensivo. Apreensivo, é aquela coisa, né? Primeira vez, mas era algo que estava chegando na minha vida aos 16 anos, que eu sonhava quando eu tinha 7, 8, né? E nem imaginava que fosse tão cedo isso. E foi legal, eu tive um friozinho na barriga nos primeiros 5 minutos, mas depois foi. E graças a Deus, daquele dia em diante, eu sempre continuei narrando futebol, aí vieram outras oportunidades na minha vida, outros esportes e tal, mas graças a Deus foi um pontapé inicial que aí eu realmente, a partir daquele momento, falei, não, eu vou, além de trabalhar nisso, eu vou estudar, eu vou me aprimorar. Foi aí, na época eu estava no 3º colegial, aí já prestei vestibular, passei na Universidade Estadual Paulista, falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. Foi fazer jornalismo. Dá um recorte aqui num pulo. Futebol amador, que você acompanha por circunstâncias da profissão há um bom tempo, tem, para quem está olhando de fora, para alguns que olham a questão da organização das comunidades, 2 características principais. Alguns bairros bastante tradicionais, ligados inclusive a outras ações sociais, como escola de samba, vinculados a alguns bairros. De cabeça, o mais evidente, o Parquinho, que tinha ligação bastante forte durante muitos anos com a Escola Cartola, e assim sucessivamente em alguns outros bairros. Mas uma divisão em cada um dos cantos da cidade de gente que se junta sábados à tarde, domingos sobretudo, para pegar essa molecada, correr atrás de pãozinho, de patrocinador, de gelol, de fisioterapeuta, porque envolve uma série de estruturas para colocar em times em mais de uma liga de futebol amador. Uma conta brusca, parece um horizonte longe das pessoas em casa, são milhares de pessoas envolvidas com isso, é nessa escala mesmo na minha cabeça, envolvendo torcedores, lógico, as outras partes do futebol amador. Você acha que a cidade tem, os outros segmentos da cidade, a dimensão do futebol amador do ponto de vista da inserção social aqui? Eu acrescentaria nessa sua colocação que hoje o futebol amador é o grande lazer da periferia, indiscutivelmente. É por isso que ele mobiliza, e quando você fala que mobiliza os abnegados, aqueles que gostam da agremiação, que abrem mão do seu domingo para correr atrás do pãozinho, para buscar o jogador que mora em tal lugar, é mais do que isso. Na verdade, hoje a gente pode observar o envolvimento muito grande das comunidades com a agremiação de futebol. Se você pega vamos dar um exemplo aqui, o Redentor, é um envolvimento muito grande. O Beija-Flor, agora que voltou ao futebol amador, é um envolvimento muito grande. O pessoal do 9 de julho com o comercial. Então, são bairros da cidade que realmente não são apenas os abnegados, aqueles que gostam de futebol, mas são os familiares dos jogadores e a comunidade. Hoje eu falo para você com absoluta sinceridade, eu vejo muito mais envolvimento das comunidades dos bairros com a sua equipe de futebol amador do que com o próprio Esporte Clube Noroeste. Por uma série de circunstâncias, houve um distanciamento. Primeiro pela questão do calendário, hoje infelizmente o Noroeste não tem 12 meses de calendário, isso prejudica muito. O amador já é o oposto.
A maioria das equipes do futebol amador estão em atividade durante 9, 10 meses do ano. Então o envolvimento acaba sendo até maior do que a escola de samba. Porque, por exemplo, a escola de samba, a gente vê esse mesmo efeito em janeiro, fevereiro. Sim. Nos meses que antecedem o carnaval. O futebol amador não. É todo domingo, pelo menos 9 meses no ano. Inclusive, eu tive o prazer de, mesmo dando bicudão, jogar em time e ser dirigente de time até o ano passado, com a turma do Jardim Tagazzi, famílias inteiras envolvidas Sim. em mais de uma categoria, desde o pequenininho até o adulto, inclusive no Master depois, que tem um campeonato com muita gente que jogou no profissional aqui, e os jogos da pré-temporada. Se o campeonato começa em março, em janeiro já tem a disputa para conseguir os times, acaba ficando o ano inteiro praticamente. Só para a festividade de Natal e Ano Novo. Exatamente. Até por isso, Nelson, eu acho que o futebol amador ele deveria ser tratado com mais carinho pelas nossas autoridades. Eu acho que precisaria melhores condições, por exemplo, para os estádios, melhores condições mais adequadas. Precisaríamos investir um pouco mais nisso. É claro que hoje existe uma dificuldade financeira, existe, mas é uma questão que os nossos gestores públicos deveriam olhar com mais carinho, porque, repito, é o grande lazer da periferia. A tradição do bonoense, domingo ele acorda, vai na feira e depois vai no futebol amador. Aí a cidade parece que está deslocada disso. A gente que está no jornalismo olha os outros segmentos com todo respeito ao envolvimento de algumas poucas empresas relacionadas a isso. E isso custa para colocar esses times com essas estruturas, por mais básicas que sejam, no dia a dia de transporte, alimentação mínima, com essa catarse de lazer apenas no domingo cedo para essa molecada. E tem uma outra crítica que é visível das cidades de porte médio, não é só produto nosso aqui, de que algumas outras questões vão colhendo espaço onde o poder público, a sociedade não abraça esse tipo de organização nessa dimensão que está em todos os bairros. O tráfico de drogas, por exemplo. Mas tem muita equipe com envolvimento com o tráfico de drogas. Isso não é uma realidade só nossa, mas é uma realidade que está permeada em toda a periferia. Isso tira alguma coisa do futebol amador na sua cabeça, do brilho, da capacidade dela de fazer essa difusão? Olha, Nelson, a gente não pode ser hipócrita hoje em dizer que o futebol amador é amador. Na verdade, ele é um futebol não profissional. Hoje, a maioria das equipes do futebol amador remuneram seus jogadores. Até por isso você tem uma qualidade técnica muito grande hoje. Inclusive no Master, que já é acima de 40 anos. Exato. É no Master, na Copa Semel, na Liga Bauruense. Muitas equipes também acabam pagando uma espécie de cachê para os jogadores aos finais de semana. E hoje, na verdade, a gente não pode ser hipócrita. Nós vivemos numa sociedade onde o crime organizado está estabelecido. E o futebol amador é mais uma porta disso. Como outras coisas, né? Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, hoje o crime organizado está infiltrado em estabelecimentos comerciais, em lojas, em outras coisas mais, né? Evidentemente que é um assunto que ele precisa ser tratado de uma maneira muito séria pelo Ministério Público, pelas nossas autoridades do judiciário. A polícia tem que investigar, evidentemente, mas o futebol amador, como outras coisas da nossa sociedade, tem hoje isso infiltrado, né? E na verdade, não dá para dizer que isso não colabore para a estruturação do futebol amador. Até porque, como você bem disse na sua pergunta, hoje existem muitos empresários que investem no futebol amador? Existem. Mas ainda existe uma parcela que não investe e até por conta disso as equipes buscam recursos. Todo mundo nessa disputa quer ser competitivo. Temos um pouco mais de 80 escolas municipais e um pouco mais de 50 escolas de ensino ligadas ao governo do estado. Se você somar os campeonatos, temos número de times parecido, inclusive, com essas dezenas de times. Eu fiz essa associação
Para si o esporte, no caso amador não profissional, é a porta de entrada e talvez a única opção de lazer dos finais de semana, sobretudo nos domingos, para esses dezenas de bairros, essas equipes que estão organizadas, tem sentido as escolas não terem espaços específicos do vôlei, do handebol, da peteca, como tinha lá em Agudos, na sua recente infância, que você é bastante jovem, para fazer essa mescla no meio, uma fase de transição? Eu acho que o grande problema, Nelson, é a falta de política pública. Infelizmente, Bauru carece muito disso. Nós tínhamos até um certo tempo atrás a realização das Olimpíadas Escolares, que envolvia principalmente a rede municipal de ensino. Mas eu acho muito pouco. Eu acho que isso precisa ser incentivado e maciçamente. Voltando um pouco à minha infância, ou à minha adolescência em Agudos, que não faz tanto tempo assim, eu vou dar uma experiência pessoal. Eu me lembro quando foi criado os primeiros jogos escolares de Agudos. Envolveram 11, 12 escolas. E eu me lembro na época que eu disputei futebol, basquete e vôlei. Para a gente que é garoto, é impressionante a expectativa que isso é criado na cabeça da gente, né? De participar de uma competição, de brigar por uma medalha, mesmo uma competição interna dentro da cidade, né? Você enfrentando uma escola de outro bairro. Você imagina aqui em Bauru, para um garoto que mora no Jaraguá, ou que mora no Santa de Virgens, que mora lá no Tangará, e ele poder representar a escola dele numa competição como essa. Eu acho que falta incentivo nesse sentido. Nós temos uma grande rede de ensino, poderia existir uma parceria de verdade entre a CEMEL e a Secretaria de Educação para que isso fosse fomentado anualmente, tivéssemos uma competição bacana, de verdade. Não só isso, nós temos tantos ídolos do esporte de alto rendimento aqui em Bauru, eles poderiam estar participando desse processo, né, como embaixadores, como incentivadores. Já pensou que legal para um garoto ele participar de uma Olimpíada escolar aqui em Bauru e ter, por exemplo, um Robert Day assistindo lá o jogo dele? Né? Ou então uma menina tendo aí uma jogadora de vôlei do Consilig Vôlei Bauru acompanhando as finais do voleibol. Então eu acho que a gente aproveita muito mal os nossos esportes de alto rendimento na cidade, os nossos ídolos. Você poderia fazer uma associação muito bacana desses atletas com as crianças da cidade e com certeza você fomentaria muito a prática de esporte no município. Um outro recorte, o camarada fazendo recortes para formar os retalhos aqui das trajetórias. Você foi desenvolvendo bordões, você ouviu com esses tradicionais e famosíssimos da vanguarda do rádio, contou pra gente um episódio muito bonito da pessoa humana do Fiore Gilhote aqui, para mim não foi nenhuma surpresa a questão humana dele, da relação com você, no jogo do Noroeste, mas ouviu Osmar Santos, outros tantos. Você desenvolveu bordões, hoje ainda o bordão cabe, não? A velocidade e o time do rádio é diferente para a narração específica de futebol? Não, eu acho que o bordão é fundamental e na verdade é até um aspecto interessante. O bordão, na verdade, a gente não pensa muito, ele vem do nada. De repente você está fazendo um jogo, dá um estalo na sua cabeça e vem. Eu criei muitos bordões no basquete. Por que eu criei muitos bordões no basquete? Primeiro porque é uma modalidade que não é toda emissora de rádio que acompanha. Nós temos aqui no Brasil uma tradição em Franca, onde 2, 3 emissoras de rádio transmitem há 40, 50 anos. Aqui, de 98 para cá, a gente faz. E vai ficando por aí. Alguma coisa em São José dos Campos, alguma coisa em outras localidades. Limeira, quando tinha. Então, numa modalidade como essa, em que o estilo de jogo é um pouco diferente do futebol, eu acho que você fica mais livre porque, como tem pouca gente fazendo, então o que você criar de bordão pega. Né? No futebol, se você determinados bordões você começar a fazer, o próprio cara que está ouvindo, ele está imitando fulano, né? O ciclano já faz. Eu também tenho alguns bordões no futebol,
mas quando eu comecei a transmitir basquete, foi impressionante. E eu acho que é isso que marcou, eu sinto muito isso com o ouvinte. Eu recebo às vezes telefonemas na Rádio Ouro Verde, eu já tive casos assim, o seguinte, de ouvinte ligar, olha cara, eu não gostava muito de basquete não, achava que era um esporte meio estranho, mas depois que eu comecei a ouvir o rádio, e você com aquelas brincadeiras, com aqueles bordões, eu passei a gostar, agora eu sempre ouço. Ah, que legal. Então eu acho que é bacana essa relação. É uma modalidade, o próprio vôlei, são modalidades que permitem você ser mais criativo, criar coisas novas e fidelizar o ouvinte. Para o leigo poderia parecer o inverso, porque se você ouvir rádio, e eu estou falando porque fui fazer essa brincadeira de empirismo na infância, com o volume do rádio alto e a TV sem volume, você olha, há um descompasso natural entre a velocidade da narração e o tempo da jogada que você está assistindo. De novo para o leigo. Pode parecer para o leigo que, como você tem um puta tempo para preencher no meio, você teria mais possibilidades de criação. Não é assim a lógica em relação ao basquete, comparando, ou é? Não, na verdade assim, você tem... tudo é improviso, né, Nelson? Então, na verdade, você tem que... E o rádio ele tem um desafio muito maior do que a televisão, porque a televisão, o grande segredo do cara que faz a televisão, do narrador que faz a televisão, ele não pode brigar com a imagem. O rádio, o grande desafio é o seguinte, você tem que ser uma metralhadora giratória o tempo inteiro. Você não pode ter buraco, né? Se o microfone do repórter falhou, você tem que continuar. E normalmente você está num evento ali, são 2 horas, 2 a 3 horas, que você tem que falar o tempo todo. Como você depende da tecnologia, da linha de rádio, você já foi em um monte de lugar, você lembra de alguma ocorrência que ficou algum buraco, ou para o repórter, ou do próprio locutor, e você teve que se virar, como foi no ar? Sai do ar, não tem jeito? Não, já tiveram tantas situações pitorescas. Eu já narrei jogo de futebol e de basquete sem assistir. Se eu falo isso aqui, o vídeo fala, esse cara é louco. Teve uma oportunidade que teve um problema na linha em Franca, um jogo do Noroeste, sub-20, Noroeste Francana. E a linha não estava funcionando, mas eu sempre fui um cara assim que teimoso. Quando não funciona, eu procuro meios alternativos. Naquela época ainda, não tinha toda essa tecnologia, falhou a linha, você liga o celular, hoje você pode transmitir pela internet, através do 3G. Hoje você não passa mais por esse apuro. Tá. Mas no dia, eu achei um orelhão na porta do vestiário da Francana. E aí, esse orelhão, eu só tinha visão de um lado do campo. O outro lado não tinha. E o Noroeste atacando para esse lado que eu não tinha. O que eu combinei com o repórter que estava comigo? Na hora que o Noroeste atacar, eu vou fazer o jogo imaginário. E na hora que o Noroeste chutar para o gol, se for gol, você faz esse gesto para mim assim, o polegar. Beleza, gol. Se o goleiro espalmar, você faz esse gesto assim. Se a bola for para fora, você faz assim. E narrei o jogo inteiro. Foi assim. Foi assim. Eu narrei praticamente os 90 minutos. O repórter até o Guilherme Dias, que está hoje na 96 FM, na Rádio Unesp, fizemos um jogo assim. Como eu tive também um jogo de basquete, onde a linha não funcionava em Santo André, e tinha um orelhão fora do ginásio. O orelhão era fora do ginásio, eu falei, não vou perder essa transmissão. Liguei na rádio a cobrar, falei, jampeia que eu vou transmitir o jogo. Eu fiz o jogo inteiro de basquete sem assistir. Só falava pro repórter, fica ali na porta, vai pegando o resultado da partida, vai passando mais ou menos as diretrizes para mim do placar do jogo. E eu fui fazendo um jogo imaginário com os 5 de cada lado. Isso parece ser folclore do rádio, mas não tem tanto tempo isso não. Isso foi em meados de 2004, 2005. É coisa maluca, absurda. E engraçado que aqui em Bauru passou batido. Como não tinha televisão, naquela época ainda não existia tanta tecnologia hoje como tem do Sim. placar online. Hoje é mais complicado de fazer isso. Mas... A velocidade da fala com o pensamento, à medida que você vai desenvolvendo ela no dia a dia, uma curiosidade para transferir para as outras pessoas, você vai treinando e como num fundamento no esporte, não sei se cabe a comparação aqui, você vai desenvolvendo improviso, desenvolvendo capacidade de falar com um pensamento rápido, raciocínio rápido? É hábito. É hábito. É aquela questão.
eu sempre digo, se você fica muito tempo sem fazer, você perde um pouco o que a gente diz no nosso linguajar, embocadura. Tá. Né? Agora, quanto mais você fazer, e eu, na verdade, a minha carreira, eu acabo fazendo o jogo o ano todo e pelo menos 2 ou 3 por semana, então você já tem essa facilidade. É como um time de futebol que joga há muito tempo, ele está entrosado. Então você, pela quantidade de jogos que você faz, então você tem essa facilidade desse raciocínio rápido. Tem um lance também do entrosamento com quem você trabalha, isso ajuda muito. Rafael, como você, jornalista, gosta de esportes, né? E como todo mundo jogou futebol na rua ou não deu seus bicudões, à medida que você vai ouvindo e vendo jogos, você vai ganhando uma capacidade clínica natural, com profundidade ou não, isso varia de profissional para profissional, de enxergar, fazer a chamada leitura do jogo. Você já viu, então, muitos técnicos que pegaram o time na baciada das almas, juntou aquele monte de jogador e falou, olha, aqui desse esquadro não sai nada. Dá para enxergar o jogo, enxergar estilos de jogos à medida que você vai fazendo também, fazer a leitura do futebol? Não só no aspecto tático, mas até no aspecto de grupo. Né? Aí não só o Rafael, mas outros profissionais experientes que trabalham comigo, até pelo dia a dia, pela experiência, porque hoje, vamos dar um exemplo aqui do futebol, vale muito a harmonia do grupo. Você pode ter um grupo qualificado de jogadores, mas se não tiver uma sintonia entre um grupo, uma harmonia entre o grupo, não funciona. E o aspecto emocional e de afinidade faz brutal diferença. Cada vez mais. Hoje isso vale tanto para o amador quanto para o profissional, qualquer relação. O amador é mais ainda, porque na verdade os caras não treinam, eles chegam lá no domingo e vão jogar. Então vai muito da afinidade. Hoje a gente percebe muito no futebol amador, por exemplo, quando uma equipe monta um plantel para a temporada, normalmente vem uma base da outra equipe, 3, 4 jogadores, que são caras que já se conhecem, jogam junto, fica mais fácil o entrosamento. É a turma dos amigos entre si. Quando vai um, já leva vai. 4 ou 5, 3 ou 4. No futebol profissional, é mais intenso isso, porque na verdade os caras convivem diariamente. É no treino, é na viagem, é na concentração. Hoje, o treinador ele tem que ter muita sabedoria, ele tem que saber lidar com o grupo, porque hoje você já tem uma geração de jogador muito mais milindrada do que há 10, 15 anos atrás. Então é muito interessante. Por isso que às vezes o técnico é capacitado, o grupo é de qualidade, mas às vezes não dá liga, porque não tem exatamente essa sintonia entre liderados e liderança. Isso é muito importante. Você contava pra gente, e aí transferir também, porque as pessoas não conhecem no dia a dia, e aproveitar essa questão da curiosidade, que o basquete e o vôlei trazem um dinamismo muito maior do ponto de vista de ferramenta de narração para você do que o futebol. Como eu disse, se a gente ficar ouvindo o rádio, vendo pela televisão, vai achar bastante diferença. Na verdade, o basquete e o futsal. Futsal, melhor. Futsal. São os dois jogos extremamente dinâmicos, onde a bola não para. O atleta, ele corre muito mais. Tanto é que no futebol de salão hoje, o futsal moderno, você tem 2, 3 formações ao longo do jogo. Porque a correria é tão intensa que o cara não consegue, por mais que ele tenha qualidade, ele não consegue ficar o tempo inteiro em quadra. A dedicação, a correria, o desgaste físico é muito grande. Então o técnico ele arma 2, 3 formações, primeira formação joga 4 minutos, mais 4 minutos joga outra e assim por diante. O dinamismo é muito grande. E para a gente que faz o evento, a gente também tem que ter esse dinamismo, porque na verdade o cara que está em casa, ele quer saber o que está acontecendo. E se está acontecendo em altíssima velocidade, você tem que ter um raciocínio muito rápido. Então nisso, basquete e futsal, eles são muito mais dinâmicos, muito mais rápidos. É uma situação engraçada. Você vai fazer um jogo de basquete, futsal, aí você vai para o futebol, aí você, puxa vida, o futebol tá lento. Né? É um jogo muito mais cadenciado, para muito mais, o cidadão cai, aí fica ali 1 minuto, 2, caído. É um jogo muito mais tranquilo sobre o aspecto de dinamismo. Do ponto de vista físico também.
A gente conversou com alguns técnicos aqui, lógico, dos times de ponta que Bauru tem, tanto no basquete quanto vôlei, e fica tentando entender com eles, se é que é possível entender. Fala, o time está bem, de repente, um fator, uma situação, outro técnico mexeu, em 1 minuto ele consegue fazer uma mudança brusca na partida e vai nessa nuance, nas intervenções técnicas o tempo inteiro, isso vale para um lado e para o outro. Do ponto de vista emocional, de novo o leigo, ele fica tentando imaginar como é que é possível que o jogo estava 14 e de repente o time desandou, ou de repente o outro fez em uma única intervenção de 1 minuto algo que mudasse completamente o panorama daquela situação, que depois muda de novo. É muito fácil de responder isso. Primeiro, hoje no esporte de alto rendimento, seja ele qual for, desde o futebol, basquete, vôlei, todo mundo se conhece. Então, antes de você preparar o seu grupo, você estuda o seu adversário. Então hoje você tem ferramentas tecnológicas, todo mundo grava todo mundo. Então você sabe qual que é o ponto fraco, o ponto forte. Então na verdade hoje, essas partidas, principalmente quando você tem 2 adversários qualificados de excelência, são os detalhes que definem o jogo. E quais são esses detalhes? É o momento X onde o treinador aproveita o vacilo do adversário, ele implementa uma tática, uma determinada marcação, onde ele consegue tirar proveito, onde ele consegue superar. Hoje, cada vez mais, o que define um título ou o que define uma grande classificação é isso. São esses detalhes, porque todo mundo estuda todo mundo. Então, na verdade, são aquelas pequenas coisas dentro de uma partida que definem uma situação. E aí, olha, na questão do planejamento, se um detalhe desse escapou à lógica científica, inclusive de preparação, o time fica em desvantagem em relação ao outro. Vamos falar da estreia do nosso experimento aqui de amostragem do Consilig na elite do vôlei. Conversando com os técnicos, chegou numa determinada fase do campeonato, para usar como elemento da nossa observação aqui, o time, em muitos jogos, primeiro set muito bem, segundo set muito bem, depois despencava. Ou não conseguia manter, mesmo tendo jogadoras também de nível, como as outras equipes. Bom, não está encaixando o jogo, o Chico Santos, que era o técnico, que não conseguiu resolver ou não. No bastidor, à medida que ia saindo do campeonato, falou, olha, a preparação original foi errado. O vôlei é de 5 meses, mas você tem que desenvolver uma capacidade física e técnica para chegar no ápice em determinado momento. Chegamos fora do ponto. Os outros times estão diferentes de nós. E aí, com jogadores de nível, essa foi a observação que foi feita, o time não conseguia manter o mesmo nível de jogo durante os 5 sets. Eu acho que são 2 aspectos. O primeiro deles, vamos fazer, dando um exemplo como o vôlei. Claro. O Consilig venceu o Rio de Janeiro na 2ª rodada do campeonato. Eu assisti o jogo também. Por quê? Primeiro, o Bernardinho não tinha tanto conhecimento do time bauruense, embora ele conheça como poucos o Chico, porque trabalharam juntos. Claro. Mas é o que eu disse na resposta anterior, é você conhecer o adversário. O time de Bauru ainda era um time desconhecido para os adversários. A partir daquela vitória contra o Rio de Janeiro, todo mundo, opa, pera lá. Esse time de Bauru a gente precisa estudar com carinho. Esse é um ponto. O segundo, eu concordo com você e o que foi colocado, é a questão da preparação. Hoje, quando a gente fala de planejamento, de uma estruturação, não é uma palavra bonita apenas. Hoje, tão fundamental como técnico, seja de vôlei, basquete, futebol, é o trabalho do preparador físico, é o trabalho do fisiologista, é o trabalho do estatístico, é o trabalho de quem grava a partida. São todos esses detalhes, porque o leigo, né, como você está colocando aqui na entrevista, quem está em casa, acha pura e simplesmente o momento do jogo. Tá rolando a bola lá no estádio, subiu a bola lá na quadra, é um jogo e pronto, acabou. Antes daquele jogo começar, existe toda uma preparação de horas, de dias, onde o técnico senta, reúne a equipe. São sessões exaustivas de vídeo. Olha, nós precisamos estudar a jogada tal do adversário. Existem muitos detalhes envolvidos nisso. Um jogo rápido para a gente tentar fechar alguns outros pontos aqui para não escapar. Se você não estivesse fazendo jornalismo, você faria o quê? Acho que seria caminhoneiro.
Gosto muito de viajar. Tem alguém na família que gosta de boleia? Ou de onde vem essa admiração? É uma coisa engraçada. Esses dias até eu estava brincando em uma das viagens, né? Porque eu sempre viajo com o meu golzinho, para baixo, para cima. Ele é bem rodado, né? Foi várias vezes Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Eu estava brincando, talvez se eu não fosse jornalista seria caminhoneiro, gosto de estrada. Se for para assistir um jogo de basquete, de vôlei, de salão, de futebol, todos, se você puder assistir, tem algum que é especial que você gosta de assistir melhor do que outro esporte? Gosto muito de esporte, tanto é que em casa o povo fica bravo comigo, que o pessoal quer ver filme e eu fico vendo esporte. Eu ia perguntar em casa como é que você faz a divisão do controle, remota da televisão. É complicado, mas tem hora que a gente precisa se desligar também. E você consegue, honestamente, se desligar? Difícil. Você sabe que quando a gente tira férias, na primeira semana, beleza. Mas na segunda você já quer voltar. É complicado. Eu acho que eu preciso ir no psicólogo. Um outro dado de conciliar aqui as diferenças das profissões, do jornalismo factual no dia a dia, que fica nas redações do jornal, da rádio e da televisão, por exemplo, esportes são horários completamente adversos. Quando o cara está abrindo a Brahma em casa no domingo, depois do almoço, já está ajeitando o corpo no sofá, você faz tempo que já foi para o ginásio ou para o esporte, ou para o estádio. Mas você sabe que é uma situação engraçada, Nelson? Hoje, para mim, o esporte é higiene mental. Por que eu digo isso? Porque hoje eu tenho outro desafio profissional na Rádio Ouro Verde, que eu faço jornalismo dia a dia, jornalismo de prestação de serviço. Então, é um jornalismo que exige muito de você, né? Você atende ouvintes, pessoas que precisam de ajuda, você tem que cobrar o gestor público por uma melhora no bairro, uma melhora nas ruas, etc. Né? A gente acompanha jornalismo político, enfim, faz de tudo. Então, quando chega no final de semana, ou então à noite, que a gente vai ter uma transmissão, aquilo acaba sendo até um relaxamento para mim, porque, na verdade, o esporte, né, apesar da gente estar falando, né, dessa questão do estudo, da preparação, da excelência do esporte de alto rendimento, mas ele acaba sendo um lazer, um entretenimento para as pessoas. Então, para o próprio jornalista, é algo um pouco mais leve. Então, para mim, hoje, você trabalhar no jornalismo esportivo, nesse momento da minha carreira, acaba sendo uma terapia de descanso. Rafael, muito obrigado. Vou deixar você trabalhar, né? Que você está aqui do lado para entrar ao vivo daqui a pouco na Rádio Ouro Verde. Obrigado por fazer o que a gente chama do nosso recorte aqui, semanal no Câmara Livre, para levar para as pessoas essas informações. Eu que agradeço o convite, obrigado aí pela oportunidade. Achei bem interessante aí as perguntas. E até interessante da gente colocar um outro lado, né, da nossa carreira, um outro lado do jornalismo, que às vezes as pessoas em casa nem imaginam, né? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Toda semana no Câmara Livre a gente fala sobre histórias de vidas e trajetórias, e com essas trajetórias, para que você possa ampliar a sua visão de mundo que está em casa. Se você ouvir na rádio aqui em Bauru, do perímetro de 3 de 3, é o Rafael Antônio Lisboa Mainini. Obrigado e até o nosso próximo Câmara Livre.